Olá, gente, boa noite. Estamos dando início a mais uma Hora do Café com Marilene Esperança. E hoje a nossa convidada é muito especial. É a querida enfermeira, empresária Lúcia Marins. E a gente vai estar aqui conversando sobre como é o dia a dia das mães atípicas, né, Lúcia? É verdade. E como maravilhoso é uma missão, né? Ser mãe atípica é viver milésimos de segundos diários. É verdade. É Bom, uma missão mesmo. ao longo da semana, como eu já tinha feito esse convite para você, eu fui abrir uma caixinha de pergunta, perguntei para o pessoal o que o pessoal queria saber sobre você, sobre o seu dia a dia, que na verdade você está aqui representando muitas outras mães, né? E aí eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai batendo um papo aí ao longo dessa conversa. E a primeira pergunta é: eu queria, na verdade, te agradecer, primeiramente. Eu que Não posso agradeço. deixar de te agradecer por disponibilizar o seu tempo, de estar aqui para estar compartilhando com as pessoas um pouquinho da sua história. Eu acho que isso é muito importante, a gente poder levar um pouquinho de esperança para outras mães que vivenciam as mesmas dores e os mesmos desafios que a gente, né? É verdade. E eu queria pedir para começar para você contando um pouquinho sobre a sua história, né? Os desafios que você enfrentou para chegar até onde você chegou. Fala um pouquinho sobre quem é a Lúcia Marins pra gente. Lúcia Marins. Lúcia Marins se resume luta diária e missão. Eu não cheguei ainda onde eu quero. Eu só vou dizer para você que eu cheguei quando todas as mães atípicas tiverem acolhimento. Acolhimento pela sociedade, acolhimento pelo governo, acolhimento pelas escolas, pela sociedade em si. Aí sim eu posso dizer para você que eu cheguei. E se eu estou aqui hoje, é porque eu passei por todos os desafios, todas as 5 fases de uma mãe atípica, que é a fase de aceitar, do luto. Acho que é a mais difícil, né? É a Fazer mais aceitação. difícil, é. Quando eu peguei o diagnóstico do Benjamin, a neuro perguntou para mim assim: "Lúcia, qual é a sua maior dificuldade?" Porque às vezes a pessoa pensa que por a gente ser da área da saúde, a gente recebe o diagnóstico de uma forma diferente. Tem nada a ver. Eu sou uma mãe atípica como qualquer uma outra. E eu respondi para ela assim: "Olha, minha maior dificuldade vai ser enfrentar a intolerância das pessoas. Eu já sou uma mulher, uma mãe leoa por natureza, porque eu tenho meus 2 filhos mais velhos, né, a Raquel, que além de ser minha filha, ela é muito minha amiga, ela tem 29 anos. Ela me deu uma netinha maravilhosa, que se chama Gabriela, ela tem 4 meses, tem meu genro também. Cotoquinha. É. E tem um filho também chamado Gabriel, que tem 27 anos, meu netinho de 2 aninhos, e tem o meu filho Benjamin, de 9 anos. Benjamin significa a felicidade. E eu sempre fui, assim, uma mulher muito lutadora, desde sempre. Eu sou adotada, fui adotada por pais, portugueses. A minha mãe biológica, né, ela me deu quando tinha 2 aninhos de idade. Então eu sempre tive que enfrentar muito a rejeição. E foi difícil lidar com a rejeição. E hoje em dia eu sei que a minha luta, o Benjamin veio para me ensinar a aceitar as pessoas como elas são, independente de etnia, de opção sexual, independente do que as pessoas querem. Ele Respeitar o veio ser humano, né? respeitar o ser humano, respeitar o livre-arbítrio, sabe? E aceitar as diferenças e as indiferenças. Então essa questão de rejeição sempre foi muito forte. E quando a minha mãe morreu, ela falou assim para mim: "Seja uma enfermeira que faça a diferença". Porque quando eu estive com ela ali no hospital durante 2 meses, eu vi como que aquele pessoal da saúde tratava. Então ela falou para mim: "Seja uma enfermeira que faça a diferença", porque quando ela esteve ali, eu cuidei de todos ali na enfermaria. Porque os outros não estavam ali fazendo o que deveriam fazer. E eu procuro fazer a diferença por onde eu passo. E o Benjamin, ele me ensina isso a cada dia. O meu dia a dia já começa assim meio conturbado, eu posso dizer assim, mas não infeliz, porque uma mãe atípica dificilmente dorme.
É A nossa verdade. cabeça, ela fica assim, Trabalha 24 trabalha horas. 24 horas. As pessoas que prestam Mãe serviço, já não dorme, né? olha, Mãe atípica, então, não não sabe nem o que é dormir. não sabe, eu não sei. O pessoal que trabalha comigo pergunta: "Dona Lúcia, a senhora não dorme não?" Mas sabe por quê? Eu falo assim: "O pouco que eu durmo, para mim já vale", porque eu tenho pessoas, sabe, que dependem de mim. Eu tenho cuidadores, eu tenho técnicos em enfermagem, tem outros profissionais que dependem da minha força. E eu sempre falo, sabe o quê? Eu gosto daquelas pessoas que vêm trabalhar comigo, todas aquelas pessoas que a sociedade rejeita. Negros, aqueles que de uma forma física acham que é algum defeito, tipo de cabelo, seja o que for. Então eu aceito pessoas assim que a sociedade rejeita, porque eu já fui rejeitada. Dá oportunidade, né? O que é o mais Oportunidade, difícil hoje em dia, oportunidade. oportunidade. E eu como uma mãe atípica, sabe, às vezes eu me sinto muito órfã. É por isso que eu faço esse trabalho de acolhimento na minha empresa gratuito, porque eu não tive o que eu dou para essas mães hoje. As pessoas precisam assim, as pessoas precisam saber que tem quem cuide dos nossos filhos, mas é quem cuida da gente? Quem é? Teve uma vez que eu estava em casa, o Benjamin ele ainda não falava, e ele teve uma crise muito forte, mas ele não é aquele de se bater, de se morder, e eu estava ali contendo ele. Nisso a polícia chegou na minha casa. Já chegou com a mão na cintura e perguntou assim: "Senhora, a senhora tem criança aí dentro?" Eu falei: "Tenho". Eu tinha acabado de segurar o Benjamin, ele tinha acabado de sofrer aquela crise. Ele falou assim: "Eu posso ver?" Eu falei assim: "Pode". Eu estava chorando. Aí ele falou assim: "É que a senhora está sendo acusada de maus tratos. Nossa. Disseram que uma criança aqui gritou socorro". Eu falei assim: "Primeiro que é mentira, porque meu filho nem falar fala". Aí ele falou assim: "Então a gente não quer saber. Só quero dizer para a senhora que a gente está ali fora, qualquer coisa". E eu perguntei assim para ele assim: "Só me responde uma coisa, o senhor sabe o que que é um autista?" E o policial falou assim para mim: "Eu não quero saber. Eu só quero saber se a senhora está maltratando esta criança aí". E eu me senti assim tão mal, que foi a partir daquele momento que eu resolvi lutar. Lutar pelas mães que quando os filhos estão em crise, não é para as pessoas ficarem olhando para a gente querendo bater. Infelizmente isso acontece o tempo todo, né? Muito, As pessoas não conseguem entender. não consegue. As pessoas precisam entender que a nossa exaustão é grande. Quando os nossos filhos param de ter aquela crise, é onde a gente começa a respirar. Só que essa exaustão, ela dura, não dura só uma hora, não. Às vezes ela dura 24 horas, como dura um mês. E a dor que fica. Eu, sem querer te cortar, mas você falando isso me fez lembrar de uma situação que eu vivi com o Lucas. O Lucas, quando pequeno, né, antes de começar com o tratamento com a cannabis, ele tinha muita crise convulsiva. E as crises do Lucas eram crises que vinham sem aviso. Ele estava sentado, já caía se debatendo. Então as pessoas não conseguem entender, então assim, onde eu estava com ele, eu estava o tempo todo amparando, porque eu sabia que ele podia cair, se Aham. convulsionar, se machucar. E as pessoas: "Deixa ele, deixa o menino". Eu lembro que o Lucas ele estava na educação infantil, e aí, por conta de muita queda, o Lucas vivia cheio de hematoma. Às vezes, mesmo sem queda, ele se contorcia tanto que aquilo fazia os hematomas. Quebrou dente, vivia às vezes se cortava, porque por Nossa. mais que eu ficava ali o tempo todo, né, tinha momentos que não dava para segurar. É. E aí eu lembro que uma vez, a escola me chamou, dizendo que tinha acionado o conselho tutelar, porque o Lucas estava com muitos hematomas, e eles estavam desconfiados que eu estava agredindo meu filho. E aquilo ali doeu na minha alma. Doeu na minha alma, porque só eu sei o quanto que me doía ver o meu filho machucado dentro de uma, por causa de uma crise.
E a gente não precisa ser um filho com alguma deficiência. O filho cai, rala o joelho, dói na gente que é mãe. Dói. Aí você imagina meu filho numa convulsão, ele se debater, se machucar todo, se arranhar todo, e eu ficar mal porque ele estava daquele jeito e depois ainda ser acusada de agredir meu filho. Então, eu consigo entender muito bem o que você está sentindo, o que você sentiu naquele momento, e infelizmente acho que é uma marca que fica dentro da É, gente para sempre. fica. E foram, assim, vários episódios, né, como de alguém falar na rua: "Ah, depois que autismo virou moda, retardado trocou de nome", e às vezes Benjamin com crise falando assim: "Ah, se fosse meu filho eu batia". Então as pessoas elas rotulam, sabe, e elas não têm nem um pouco Empatia. de empatia, de tolerância, entendeu? Porque se as pessoas passarem a ter empatia, elas vão começar a saber viver. Eu sempre falo lá na empresa que se você não tiver empatia, você não pode trabalhar comigo. E sabe qual é a pergunta que eu faço? Cada processo seletivo, eu falo o seguinte: será que eu deixaria o meu filho sob seus cuidados? Se a minha resposta for não, então essa pessoa não está apta para vir trabalhar comigo. Porque eu sempre falo com eles o seguinte: e se fosse o seu filho? E se fosse o meu filho? Quando a gente passar a fazer essa pergunta para a gente, dia após dia, a gente vai passar a ser uma pessoa melhor. Acho que independente de religião, né, Lúcia, eu acredito muito em Deus, acredito muito na palavra de Deus, e na Bíblia diz que o amor iria esfriar, né. E infelizmente, eu tenho sentido isso. As pessoas estão amando menos, as pessoas estão respeitando menos, as pessoas estão muito menos empáticas do que eram. Então, assim, há poucos dias eu vivi uma situação que eu estava dentro de uma loja e eu vi quando uma mãe estava com a criança na escada rolante, descendo, e visivelmente a gente que já conhece, a gente consegue às vezes identificar, né, se é uma crise ou se é uma pirraça, porque criança também tem o direito de É, fazer pirraça. Criança faz verdade. pirraça, qualquer criança, independente de ser ou não Uhum. atípica. E aquela criança estava gritando muito, se debatendo, e eu vi que aquela criança estava em crise. E a mãe, ao mesmo tempo que ela sofria tentando controlar o filho, ela sofria com os olhares. Teve uma senhora que estava na minha frente que falou: "Se é meu filho, eu tinha sentado a mão na cara". Eu falei assim: "Senhora, não faz isso não. A senhora não conhece. A senhora sabia que pode ser uma criança atípica, que pode estar tendo uma crise?". Falei para ela falou assim: "Agora virou moda, tudo é Tá vendo? É autismo. isso aí. Pirraça agora virou autismo". Eu falei assim: "É, que Deus abençoe a senhora e possa abrir sua mente, para que a senhora não tenha que nunca viver dentro da sua casa uma criança com autismo ou um adulto com autismo desregulando e tendo uma crise, porque é muito doloroso para quem ama aquela pessoa". É verdade. É, você falar isso, cada vez mais eu penso que eu não estou sozinha. E é isso que eu procuro falar para todas as mães quando eu acolho elas. Falo assim: "Você não está sozinha. O que você passa, eu passo, a outra passa". É independente, como você falou, independente de religião, independente da sua situação financeira, Dor é independente dor. de dor é dor, não interessa, você sente a dor. Uma vez você falou de dar um tapa na cara, uma vez uma pessoa chegou e falou assim, "Poxa, se fosse o meu filho", porque ele Benjamin na crise, ele me bateu, ele me cuspiu, né. Só que a gente, tem que ser tolerante, porque eu falo, sabe o seguinte, não tem aquela bola de basquete? Imagina aquela bola de basquete tacado em você. É uma dor imensa. Então, quando eles ficam em crise, é como se fosse aquela bola de basquete na cabecinha deles. Os neurônios deles se desencontram. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão sofrendo, Eles às estão vezes por não conseguir se comunicar, às vezes de justamente, não conseguir entender o que ele está sentindo. justamente. E a gente, como mãe, a gente tenta, fazer de tudo para interpretar. E é uma hora, assim, que a gente se segura, engole o choro
Engole o choro, Lúcia. Engole. Uma vez eu estava em casa, Benjamin não falava, ele ficou sentadinho e ele ficou sozinho. E eu comecei a falar assim: meu Deus, por que eu? Por que meu filho está sentado ali no chão, sozinho? Ele não vem para mim, ele nem me chamava de mãe. Por quê? Eu me senti tão sozinha que eu liguei para o meu filho e falei assim: Gabriel, o que eu faço? Ele está sentado aqui sozinho. Meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, simplesmente senta do lado dele e imita. Senta do lado dele que ele vai se sentir seguro. E a gente começou a querer, a entender e aprender. A minha filha, ela é turismóloga e hoje ela é psicopedagoga. Vai terminar esse ano, mas ela mudou tudo por causa do irmão. E uma vez eu estava com o Benjamin na rua, ele teve essa crise, e uma senhora parou e falou assim: se fosse o meu filho, dava uma surra. Eu falei: vem dar agora. Mas vem dar. E se a senhora não der, quem vai dar na senhora sou eu. Ele bateu com a cabeça na Amaral Peixoto. Ele soltou da minha mão. E ele atravessou aquela rua. Nossa. E graças a Deus não estava passando nenhum carro. Porque eu sei que Deus segurou ali. E só a gente que é mãe atípica, a gente sabe tudo o que a gente sente. Eu sempre falo que o filho atípico é da mãe. E eu fico assim horrorizada quando eu vejo cada vez mais que agora não é mais nem 95%, 97% dos homens, dos pais, abandonam Sim, as mães sim. quando pegam o diagnóstico. Tem aqueles que inclusive faz questão de pagar pensão, mas não quer ver, Não quer ver. não quer participar. E muitas das vezes culpa a mãe pelo diagnóstico do filho. A culpa é sua. Isso é de você. Na minha família não tem isso. A gente escuta muito isso e isso é muito triste. É, eu sempre falo o seguinte: eu não trabalho com culpa. Na minha vida e na minha empresa não existe esse negócio de culpa. Quando eu estou atendendo os meus pacientes na parte de terapia, eu falo: não existe culpa. O que existe é responsabilidade. Nós somos responsáveis, não culpados. Independente de religião, aquele que foi morto na cruz, Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, ele levou todas as nossas culpas ali. Então a gente não é culpado de nada, a gente é responsável por todos os nossos atos. É verdade. E sobre os nossos filhos, né, Lúcia? Eu acho que assim, as pessoas falam assim, eu escuto muito, com certeza você também: "Nossa, você é muito forte, você é muito guerreira, Oh, como eu te admiro". Eu falo: "Nossa, ninguém quer ser guerreira que nem eu, ninguém quer ser forte, ninguém quer estar no meu lugar". Ninguém quer ter um filho atípico. Ninguém quer. Se perguntar para mim se eu queria ter um filho atípico, eu não queria ter um filho atípico. Mas se me perguntar se eu engravidasse hoje quem eu queria ter, eu queria o Lucas. E eu, Benjamin. Passando por tudo que a gente passa. Mas por quê? Se eu não tivesse o Lucas, se você não tivesse o Benjamin, a gente nem estava aqui conversando Eu não hoje. seria quem eu sou. Você não seria quem você é. Eu não seria quem eu sou. Nós não estaríamos impactando em tantas vidas que nós estamos. Então, como o Lucas mesmo já falou isso para mim um dia, eu nunca mais vou me esquecer dessa frase dele dentro do hospital. Ele falou: "Não chora, mãe, porque nada é em vão". Nossa. Eu tendo que dar força para o meu filho e ele que sempre me passou força. Eu ia até te perguntar quais foram os maiores desafios que você enfrentou, mas eu acho que você já deu meio que uma resumida aí. É, Então vamos na próxima. vamos. Bom, você é uma mãe muito atuante.
Conta um pouquinho pra gente sobre o trabalho que você realiza nessa luta pela dignidade dos autistas. Conta pra gente as ações e os projetos que você está envolvida, ou os que você está pensando em fazer. É isso, Fala aí um porque pouquinho a pra minha gente. cabeça Não não para. para, né. Eu estou aqui falando com você e já estou pensando em várias coisas. Primeiro que estar aqui hoje, né, com você, que já é uma mulher que eu admiro mesmo, conheci você através de uma outra pessoa, mas fui, estudar a sua história, porque a gente precisa saber, mas quero De uma nos pessoa dizer maravilhosa, inclusive, oh, né. Letícia, eu não vou deixar de é falar. verdade, a Letícia, TO dos nossos terapeuta filhos, né. ocupacional dos nossos filhos, que o Lucas é apaixonado, É é uma verdade, profissional e um ser humano incrível. é Eu amo a verdade. Letícia. É, e foi Beijo, Letícia. beijo, Lele, amanhã, hein. Eu também sou muito grata a ela e sou grata a ela por ter me apresentado você. Bem, eu tenho uma empresa de saúde, onde essa empresa de saúde ela é baseada na lei do Corpo de Bombeiros e na lei federal, que é a Lei Lucas, que diz que toda instituição, né, seja privada ou do município, tem que ter um socorrista ou todos os profissionais têm que ser capacitados para a manobra do desengasgo, né, que é a Uhum. manobra do Heimlich. E eu comecei a trabalhar da seguinte forma: bom, eu não posso ficar só nessa parte só de atender, de dar curso em relação à saúde. Eu preciso fazer alguma coisa para que as instituições venham ter consciência disso que eu falei lá no começo. E se fosse meu filho? Será que eu colocaria o meu filho numa escola que tenha piscina, onde não tem um salva-vidas? Ou numa escola onde os professores não poderiam atuar nos primeiros socorros com ele? Então eu comecei a ver e nós no nosso município nós temos 91 escolas e nenhuma tem profissional prontinho para atuar na hora do desengasgo. E eu pensei assim: "E aí, como é que fica o meu filho?". E eu comecei uma luta, comecei a fazer processo seletivo com o bombeiro civil. Na nossa empresa a gente dá curso de socorrista, dá curso de bombeiro civil, e aquelas pessoas que se formam na nossa empresa, a gente lança no mercado de trabalho e cobre eventos também, nós cobrimos os eventos. E nós estamos nessa luta desde o ano passado. Você é bombeira também, né? Oi? Você é bombeira também, né? É um Também, mulherão, né, ô, são várias uma mulher de utilidades. força, uma mulher de garra. É. E eu estou indo nas pousadas em Arraial do Cabo, graças a Deus a empresa está indo para lá. Agradeço o pessoal de Arraial do Cabo, muito obrigado. E estou indo nas pousadas para fazer a gente faz adequação também de extintores, porque é preciso nessa questão de segurança. A Uhum. gente faz treinamento também de evacuação em caso de incêndio, inclusive na sexta-feira nós iremos fazer um treinamento da Lei Lucas com todos os profissionais da Escola Sorriso, da diretora Fatinha. Então eu fico muito feliz porque as escolas privadas estão tendo essa consciência. E eu gostaria Que seja que exemplo para as escolas municipais, oh, meu pai, meu estaduais, Deus, né. quando isso acontecer, pelo menos uma, falar assim: "Olha, vamos chamar vocês em algum MEI para fazer", eu já vou ficar satisfeita, Vai acontecer, sabe. amiga. Tomara, ô meu pai, Eu aleluia. eu acredito. E agora nós estamos com o nosso espaço multidisciplinar. E eu falo que é assim, veio do coração do Benjamin, porque eu falo que Benjamin é o presidente da empresa. É ele que manda, porque tudo começou com ele. Tanto que a nossa empresa é azul e branco, né, não poderia ser de outra forma. E nesse espaço multidisciplinar, nós temos profissionais onde nós atendemos com preço popular. E nesse trabalho de acolhimento, eu prometi o seguinte: tudo que eu, Lúcia, fizer em prol do autismo, eu não vou cobrar nada. Tanto que eu recebo as mães, porque eu também sou terapeuta, né? Então eu recebo as mães nesse processo de acolhimento. Eu passo para elas o seguinte: olha, é dessa forma, é dessa forma que você pode desfraldar o seu filho. Então eu estou elaborando várias técnicas, até técnicas de desfraldar, técnicas de amarrar o sapatinho com musiquinha,
técnicas de não bater no amiguinho, né, que eu até canto uma musiquinha com o Acaba que a Benjamin. gente também a mãe atípica, ela é muito super protetora. Muito. Então às vezes os nossos filhos não desenvolvem algumas coisas por nossa culpa, então é importante a gente, né, dar autonomia, isso aí que você É, faz é bem legal, de ensinar o filho a amarrar um cadastro, de é ensinar difícil, ele a hein. ter Meu autonomia, mesmo Deus. que seja amarrou tudo errado, depois você vai lá e ajeita, mas ele Aham. tem que ter autonomia para É, fazer. é muito bom as mães, né, eu falo mãe, assim, que é a mãe que está mais com o filho, pedir para ele: "Me ajuda a pendurar uma roupinha, pega o pregador", porque isso já vai trabalhando a pinça, Isso, é né, terapia. é terapia. Então isso é o que eu faço lá. E nosso espaço, que eu falo que é um espaço popular, é aqui no centro de Niterói, então está aberto para todos, entendeu. É um preço, assim, que eu vou te dizer que não passa nem de R$ 100, e você tem todas as terapias lá. A doutora Letícia falou que vai atender lá também, então Ela tá super animada, ela ela falou tá. para mim. Então a gente quer poder trazer essa dignidade. Eu falo que o Benjamin, ele é o símbolo do autismo em Niterói, porque eu com a minha família, fizemos junto lá a minha igreja, fizemos panfletos e fomos para a rua para dizer o seguinte: Niterói precisa olhar para os nossos autistas. Aí eu digo para você, por que que Niterói é a única cidade que não tem nada para os nossas crianças? E Me e o diz. slogan? Niterói sempre à frente. Tá ficando para trás, não tá? Tá ficando para trás. Com coisas tão importantes como o autismo, a cannabis medicinal, o mundo está falando sobre tudo isso e Niterói está ficando para trás. Pois é, Mas a gente não pode desistir. não pode. Eu continuo achando que Niterói é a cidade de sorriso. Exatamente, Eu quero poder sorrir mais, exato. Nós vamos entendeu? sorrir, nós Eu vamos sorrir. tenho eu Eu tenho acredito fé, nisso, eu tenho fé. Eu eu tenho fé também. e eu tenho esperança. Ih, vou botar meu sobrenome agora também, Lúcia Marins Lúcia Marins Esperança, Esperança, tem que ter esperança. E Niterói com esperança, com sem esperança esperança. não dá. É Você falou verdade. sobre a importância do cuidado com as mães, e seria a minha próxima pergunta. Eu acho que é algo que me preocupa muito, sabe, Lúcia, porque a gente vê que, assim, as crianças, querendo ou não, mesmo com muita dificuldade, às vezes se consegue um tratamento aqui, um tratamento ali, uma reabilitação numa instituição, uma ONG que acolha ou um profissional que ajude. Uhum. Agora as mães, quem cuida de Pois quem é. cuida? Então, qual é a sua visão? Como que você vê a importância de cuidar dos cuidadores, dessas pessoas que cuidam? Que são as pessoas que eu acho que são as que mais sofrem, porque o Lucas, acredito que o Benjamin também, são felizes. E para São. eles está tudo certo. Eu já sofri muito com a dificuldade de Lucas. Às vezes, para Lucas vestir uma camisa sozinho, ele ficava com aquela dificuldade de vestir a camisa. E eu sofria de ver meu filho não conseguindo vestir a camisa. E para ele estava tudo certo. A conseguir botar, botei. Não consegui, arrancava, ficava sem camisa. Só que aí, nós, mães, somos nós mães que sofremos. Somos nós mães que adoecemos. É Porque a verdade. mãe, ela não vai num médico, ela não cuida dos dentes, ela não cuida de um cabelo, ela não se permite ir a um barzinho tomar uma cerveja. Pois E é. aí quem cuida dessas mães? Como que você acha que é qual a importância desse olhar cuidadoso para as mães? Bom, eu sempre falo o seguinte: quem cuida do tem sempre alguém para cuidar dos nossos filhos, e quem cuida de quem cuida. Eu posso dizer que eu sou uma que estou pronta aqui para acolher, para cuidar. Tamo junto. Já é? Eu sempre falo o seguinte: "Deixa que eu cuido dos adultos". Eu falo para os meus profissionais o seguinte: "Cuida das crianças, deixa os adultos". Eu sempre falo o seguinte, agora eu vou falar para você, mãe atípica, se permita a dar uma voltinha na praia sozinha, se permita correr descalço na areia, se permita ir no cinema. Não deixe ninguém, achar que você não pode, que você só pode cuidar do seu filho. Primeiro que você tem que estar bem para poder cuidar do seu filho, saber senão quem é que vai cuidar? Então, eu sempre falo isso, sabe, que nós precisamos estar bem para cuidar dos nossos pequenos, ou para cuidar seja de quem for. Porque agora tem muitos adultos recebendo diagnóstico. Eu mesmo tenho 2 pacientes.
E, E infelizmente, esses são os que estão sofrendo mais, né? são. Infeliz... Porque a pessoa passa a vida sem entender quem ela é, o que ela tem, e aí quando ela recebe o diagnóstico, ela ainda tem que enfrentar as pessoas É acharem que verdade. tá falando que é autista porque agora é É. moda. E outra coisa, E muitos casamentos estão acabando por causa disso, porque não conseguem administrar, né? Tanto esposa como esposo. E uma das coisas também que é bem importante falar é que a sociedade às vezes não fica sabendo, mas infelizmente a estatística diz: muitas mães estão se suicidando. muitas. Quantas não estão se suicidando neste Justamente, momento em que a gente está aqui? justamente porque não tem esse Não acolhimento. existe suporte para elas. Então é por isso que eu não quero ter esse sangue nas minhas mãos. É por isso que eu falei lá no começo, eu ainda não cheguei onde eu quero. Eu quero ver aquela mãe lá, fala assim: bom, eu sou uma mãe atípica, mas eu estou bem, eu estou me cuidando. É, eu pesava 115 quilos, eu não me cuidava. Teve uma vez que eu passei mal, na minha sala, simples assim, quando eu fui ver, minha pressão estava 24. E eu fui no hospital e o médico falou assim para mim: você quer morrer? Você quer deixar o seu filho aí para quem cuidar? E ela falou assim, seguinte para mim: já que o Benjamin vai deixar de mamar no mês seguinte, que isso foi em dezembro, vamos fazer uma dieta. Só que eu sou muito radical comigo mesmo. Comigo assim, ou sim ou não, é 8 ou 80. Eu falei assim para ela: tudo bem, vamos botar então para emagrecer rápido. Eu emagreci em 6 meses 52 quilos. E agora eu vou ter que engordar um pouco, porque com esse negócio, com essa luta, tá difícil. Mas hoje eu entendo por que eu emagreci. Porque se eu tivesse com 115 quilos, eu não ia ter força para ir de terapia em terapia. Que Nada é aí eu por posso te acaso, né? responder o que você me perguntou. Como que é meu dia a dia? O meu dia a dia é tentar ir para academia, cuidar da empresa, porque cuidar de pessoas não é difícil, não é fácil. Levar para terapia, e às vezes deixar paciente correr na escola, como já aconteceu. Lidar com os vizinhos, que não têm um pouco de empatia. Só que hoje eu já sou diferente, é isso que eu ensino para as mães. É porque tem coisa que a gente não pode falar aqui, né? Porque a gente tem que. Então não Tem liga, que segurar não. um Só cadinho faz assim, ó. Dá beijinho no ombro, ó. Porque se a gente tem um filho atípico, é porque a gente pode. Quem Exatamente. não pode, minha filha, Exatamente. se sacode. Né? E só quem sabe o que é receber o amor de um filho atípico é a mãe atípica. Olha, e quando tá de noite, ele fala assim: mamãe, sabe que eu te amo? Olha, chego a me arrepiar. Acabou. Com esse eu te amo e com esse beijo, você consegue lidar com qualquer pessoa. Entende? Eu era muito chorona. Hoje eu não sou, não. Hoje eu sou mais forte. Mas quer dizer que eu não choro? Eu choro. Mas eu boto meu choro para dentro. Eu dou aula de defesa pessoal. Quando eu dei a minha aula sexta-feira, os meus alunos, eu falei assim o seguinte: homem pode chegar em qualquer lugar. Se chegar um homem aqui e eu, eles vão achar que é o homem que é o dono da empresa. Não vai achar que é a gente só porque a gente é mulher. Ah, lógico. É por isso que eu adoro Mulher ser negra. homem. É dona de É por isso que eu quê? adoro ser É mulher. presidente de De quê? quê? Quem é você? Ou é diarista, ou é. E eu tenho Exatamente. muito orgulho da mulher. Eu me admiro muito. Eu falo que eu sou a melhor profissional que existe. Se alguém aqui falar que é melhor do que eu, é mentira. Eu sou a melhor. Porque eu procuro fazer o melhor em tudo. E eu posso dizer para você, qualquer profissional que não esteja trabalhando mais comigo, se você encontrar, vai perguntar: conhece a Lúcia? Conheço. Se falar mal de mim, é mentira. Porque quando a minha mãe falou lá para mim: seja uma enfermeira que faça a diferença é ser empática. E é gostar do que eu faço.
Quando eu dei aula sexta-feira, a técnica, eu falei o seguinte: pensa naquele homem que está lá no metrô, rosinha. Já que o metrô é nosso, o que ele está fazendo lá? Já começou Já errado. começou Já errado, não mas era para vamos estar dizer que ali. ele está lá. Aí você está em pé, ele vem por trás de você. Eu ensinei para elas, você só pega isso aqui, ó, é a melhor arma que tem. Mulherada, usa o cotovelo. É a melhor arma que tem. Você só vira, faz assim, vem assim, vapo. Gostou do vapo, né? Vapo. Joga ele para trás. O que acontece é que às vezes a mulher tem muita pena do homem. Não pode ter pena, não vai ter pena de você. Eu tenho uma aluna que E a falou assim mulher, para às mim. vezes, ela não conhece a força A que ela força, tem. a força que tem. Ela se subestima. Não tem noção da força que ela tem. Com raiva, então, meu amor, Menina, adoro ficar com raiva. triplica. É por isso que eu falo para você que eu tenho orgulho de mim. Porque eu falo sempre para eles, para eu ser quem eu sou, é porque eu fui uma ótima cuidadora, uma ótima técnica em enfermagem. Eu sou ótima em tudo. Mas por quê? Porque eu sou a boazona, não. É porque eu sou empática. Porque eu não quero que faça comigo e eu não faço com os outros. Sim. Sempre que me perguntam, você falou algo importante, né, de chegar um homem e a pessoa achar que ele é que é o dono da empresa. Aconteceu diversas vezes de eu estar em reuniões, em eventos, na maioria das vezes acompanhada, né, de diretores da Uhum. associação, advogado ou até amigo. E as pessoas conversando ali e tipo, nem olhar para mim, conversando entre eles, os homens. E aí eu tenho um diretor que trabalha comigo, que anda muito comigo, ele sempre nessas situações, ele faz questão de dizer: "A presidente da Abrario usa saia". Por quê? E deixa os caras tudo sem graça, porque aquela coisa, mas cadê o presidente da Abrario? Aí ele já essa aqui, ó. Ué, aí olha para mim. E assim, a gente precisa se posicionar, a gente precisa ter postura. E quando as pessoas perguntam: "Nossa, Marilene, conhece a Abrario e vê tudo que eu construí em tão pouco tempo. Como que você conseguiu fazer tudo isso?" É muita coisa. O que você faz é gigante. O que você faz é uma coisa linda. E a minha resposta é: foi com muita dor, foi com Com muita muita dor. lágrima. Só eu sei quantas noites eu perdi, quanto eu chorei, o quanto eu tive medo de perder o meu filho, de ver ele escapando dos meus dedos e eu não ter o que fazer, do meu filho precisar fazer um tratamento e eu não conseguir aquele tratamento para ele. E aí foi isso que me deu força para estar onde eu estou, para me tornar quem eu me tornei e para fazer com que outras mulheres tenham a mesma oportunidade. Por isso, assim como você deu um recado, eu também vou falar para as mães. Eu sei que a vida da mãe atípica é uma vida de alerta. A gente vive naquele alerta. Botei meu filho para a escola, o telefone tocou, estão ligando da escola para buscar meu filho. Meu filho está em crise, meu filho está passando mal. A gente vive em alerta. Se o filho está dentro de casa, se ele está em silêncio, será que ele está passando mal? Se ele está gritando, será que ele está tendo uma É crise? verdade. A gente vive em alerta. Mas eu, nem sempre, eu fui a presidente da Abrario. Nem sempre eu tive uma rede de apoio. Por muitos momentos eu estive eu e o Lucas. Eu tive medo, eu me desesperei, eu perguntei para Deus muitas vezes por quê. E hoje veio a resposta. O Lucas, ele veio ao mundo para fazer a diferença, para mudar quem eu sou, para fazer com que eu pudesse ser uma fonte de esperança na vida de outras pessoas. E você, mãe atípica, tenha certeza, eu não sei qual é a sua missão, mas existe. E a gente não pode estagnar, a gente não pode ver o nosso filho como um peso, a gente não pode ver a nossa vida como parada. A gente tem que se permitir fazer um cabelo, tem que se permitir ir à praia.
estar bonita, a namorar. É verdade. Porque eu lembro muito de uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim: "Minha filha, esse papo de primeiro meu filho, depois eu, não existe. É primeiro você. Porque se você não estiver bem, você não tem como cuidar do seu filho. A gente ama o filho, você e a sua irmã", minha mãe sempre falou isso pra mim, "são o meu maior tesouro. Mas se eu não cuidar primeiro de mim, como é que eu vou estar bem para cuidar de você?". Então, assim, qual é o maior medo de uma mãe hoje? É perder o filho. Ou então, de ir embora e deixar o filho. Esse eu acho que é o maior pavor de qualquer mãe. Se eu partir, o que vai ser do Lucas? Quem vai cuidar do Lucas? Porque tem um monte de gente que ama o Lucas, que me ajuda com o Lucas, mas eu só tenho eu. Cuidar como a gente. É só a gente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se cuidar, a gente tem que olhar pra gente, Tem que se a gente amar, tem que se passar um amar. batonzinho diferente. Exato, tomar uma cervejinha, sorrir, ser Não feliz, é verdade. né? E eu acho Fazer o que que gosta. essa rede de apoio que existe entre as mães atípicas não existe em lugar nenhum. Amizade é amizade, ok. É Eu tenho verdade. muitas amigas, muitas colegas, mas nesse mundo atípico, eu conheci mulheres que se abraçam, que entendem a dor uma da outra de uma forma que em lugar nenhum existe, né? É uma coisa bonita de se ver. Bom, Lúcia, você já falou um pouco, mas eu gostaria que você falasse quais são as suas estratégias e conselhos para outras famílias que enfrentam a mesma situação que você, mãe atípica, que se reinventou A cada e que se dia. permitiu ser feliz, que se permitiu ser uma mulher independente, empresária e que faz a diferença na vida de tantas outras mães. Fala aí para essas mãezinhas aí. Primeiro, quero dizer para você o seguinte: sorria. Sorria porque você recebeu uma missão. E se você tem essa missão aí, é porque você é merecedora. Então, para começar, coloque um sorriso no seu rosto, coloque um batonzinho, se sinta feliz e fala assim: eu mereço ser feliz, porque o meu filho precisa de mim. E ele vai ser mais feliz E também. ele vai ser feliz. Você sabe aquele perfume? Aquele perfume que eu não vou dizer a marca? O meu é Humor, da Natura, tem tudo a ver comigo. Mas sabe aquele perfume que você acha caro? Compra. Se permita. Se permite. Sabe aquele vestido que você acha caro? Compra. Se permita. Porque se você não se permitir, ninguém vai fazer isso por você. E se você quer ir no cinema sozinha, vá. Vá com a consciência de que você está cuidando de você. E tenha certeza o seguinte, que você estando feliz, o seu filho vai ser feliz. E você pode contar com a gente, né? Com certeza. Você já recebe aqui o nosso abraço. Nosso abraço, ó. Nosso abraço. E eu vou dizer para você o seguinte: quando você acordar, se olha no espelho e faça isso aqui, ó. Faça carinho em você mesmo, porque você merece. Sinta assim o seu corpo e fala assim: eu me amo. E receba essa missão. Nunca receba como cruz, como peso, de jeito nenhum. E eu vou te dizer, com um filho atípico você nunca se sente sozinho, né? Sem dúvida. É uma barulheira gostosa, né? É. Nossa, eu vou te dizer uma coisa. Benjamin, até os 3 anos, ele não falava. E eu estava assim na pia da minha cozinha, eu falei assim: meu Deus, será que Benjamin nunca vai me chamar de mãe? Daqui a pouco eu escuto mamãe. Acabou Mas o também silêncio. acabou o silêncio, mas também foi a única coisa que ele falou, e só foi falar aos 5 anos, mas aí isso é papo para outra história. É, já é um outro podcast. É um outro. E vou dizer para você, se ame e se permita ser feliz. E se quiser, vem até nós também, que a gente está doidinha aqui para te dar um abraço. Com certeza. A felicidade, ela não está nos outros. Ela está dentro de nós. É verdade. A gente é que precisa enxergar ela. Né? Eu sempre falo o seguinte: ninguém entra na sua casa para fazer bagunça se você não der chave. Então ninguém vai poder chegar ao teu coração se você não permitir. Então só deixa entrar no seu coração as coisas boas. As outras coisas, Abstrai. Deixa passar. faz assim, ó.
Beijinho no ombro. Isso aí deixa pra lá, ó. Não me É mesmo? interessa. Não me interessa, o que interessa sou eu e o que eu quero para mim e para o meu filho. Então, se cuidem. Bom, gente, tá um papo muito agradável, Agora eu vou muito fazer igual bem. gostoso. Ah! Mas eu acho que, assim, ficou com gostinho de quero mais, né? Com certeza a gente Com vai ter certeza. outros bate-papos. Eu gostaria de pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Marilene Esperança, Abra Rio Oficial e... Lúcia Marins, Lumac Pro Services. É isso aí. Nos sigam nas redes sociais para vocês ficarem por dentro do nosso trabalho. Venha conhecer um pouco mais, vem participar junto com a gente e doar esse monte de amor que está aí dentro de vocês. Quero agradecer muito ao X Digital, que está aqui sempre colaborando aí com esse podcast incrível. Obrigada, meninos, vocês são maravilhosos. E super indico para vocês que quiserem fazer trabalho de vídeo, podcast, fotos, o que vocês quiserem, pode chamar o X Digital, que eles são maravilhosos. Muito obrigada, Lúcia. Olha, foi um prazer enorme bater esse papo com você. Olha, Obrigada. eu que agradeço. É uma oportunidade. Um dia eu falei assim, Deus, um dia eu quero que todas as pessoas conheçam a minha história. Mas eu ainda não cheguei ainda onde eu quero e vou chegar. Vai chegar, com certeza. Quero agradecer a Letícia, que me apresentou essa mulher incrível aqui. Pode ter certeza que a gente vai caminhar junto, né? Tem muito trabalho pela frente. E eu quero agradecer também a Alexandra, que está aqui, a minha assistente, tá? Eu ia vir sozinha, mas ela falou assim, não vou deixar a senhora sozinha, longe, não. Né? Eu posso fazer... Pode, fica à vontade. Raquel, eu quero dizer para você... Eu falei para você que um dia eu ia falar isso em público, para que todo mundo soubesse que, além de minha filha, você é minha melhor amiga. Sabe, Marilene, se não fosse ela, eu não teria suportado nem a metade. Quero agradecer também o Alan, que é o pai do Benjamin, e dizer, Alan, você é o melhor pai que o Benjamin poderia ter. E eu quero agradecer a toda a minha família pelo apoio e pelo amor. Lindo. Beijo para a família da Lúcia. Beijos. Gente, essa foi mais uma Hora do Café com Marilene Esperança e eu espero vocês no próximo. Beijo. Beijo, beijo.